Então vamos lá, gente. Olha, questão número 3, lista quinto encontro. Essa questão foi extraída da PUC Paraná, Pontifícia Universidade Católica do Paraná. E diz assim, ó, o quarto e o nono termos de uma progressão aritmética crescente são as raízes de x ao quadrado menos 8x menos 9 igual a zero. O primeiro termo desta progressão é... Moçada, presta atenção. Você tem que resolver uma equaçãozinha de segundo grau, que é algo tranquilo para nós, uma barbadinha, resolver uma equação de segundo grau, para que você, então, tenha acesso ao quarto e o nono termo de uma progressão aritmética. Para decidir lá, ao final, x', x duas linhas, quem será o quarto, quem será o nono termo, essa informação aqui, ó, é importante. Progressão aritmética crescente. O que significa isso? Que, à medida com que eu vou escrevendo a PA, o tamanho, o valor desses números vão aumentando. Então, o quarto termo tem que ser menor que o nono termo, tá? Então, vamos lá. Primeiro passo para resolver essa questão. Resolver a equação de segundo grau para que eu saiba quem é o quarto, quem é o nono termo dessa PA. Tendo o quarto e tendo o nono termo, tendo dois termos de uma PA, não é difícil encontrar o que ele pede. Foca no objetivo. Quem que é o objetivo? Quer encontrar o primeiro termo dessa PA. É isso que as alternativas apontam para nós aqui. Então, vamos lá. Ó, equaçãozinha de segundo grau, você já deve ter resolvido no mínimo umas 1000 equações de segundo grau na sua vida, não é mesmo? E aí, você sabe que o formato é ax² mais bx mais c igual a zero, a maneira geral de escrever uma equação de segundo grau. Olhando para essa equação, tem várias maneiras para resolvê-la. A mais usual, a mais comum, aplicar a forma de Bhaskara. Para isso, eu vou optar por calcular primeiro aqui o valor daquele chamado discriminante, representado pela letra delta do alfabeto grego. B ao quadrado, menos 4 vezes A vezes C. Certeza. Você lembra dessa forma, cara? Você lembra dessa forma? Então, vamos lá. Ó, delta igual a menos 8 ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes menos 9. Da onde saiu esses números? Ó, olha lá, faz a comparação. A, multiplicador x² é 1. B, menos 8. C, menos 9. Aplicou a formulazinha, menos 8 ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes menos 9. O que eu tenho que fazer primeiro aqui, então? Primeiro, realizar as multiplicações. Fez as devidas multiplicações, você vai chegar, então, aí, ó, em mais 36. 4 vezes 9, 36. Negativo que multiplica negativo, positivo. Menos 8 ao quadrado, o que significa isso? Menos 8 que multiplica menos 8. Portanto, 64 positivo. Fez a adição, então, delta igual a 100. Segue para a forma de Bhaskara. Com certeza você lembra dessa relação. E aí, aplicou, ó, menos B significa o oposto de B. B é menos 8. O oposto de menos 8 é 8 positivo. Mais ou menos raiz quadrada de 100, porque é a raiz quadrada de delta. Dividido por 2 vezes 1, porque o A corresponde a 1. O multiplicador aqui, x² é 1. Vamos nessa. Raiz quadrada de 100, 10. Soma e subtrai. Isso gera para nós duas possibilidades de solução, então. Então, nós temos essas duas possibilidades. Ó. X sendo 9, porque 8 mais 10, 18, dividir por 2. E x sendo menos 1, 8 menos 10, corresponde a menos 2. Menos 2 dividido por 2, menos 1. Resolvida a equação de segundo grau, temos então aqui as raízes, as soluções dessa equação, que representarão para nós, então, a PA é crescente, logo, o primeiro termo, então, é menos 1, e o quarto termo, perdão, é menos 1, e o nono termo é 9. Coincidentemente, posição 9 será representado pelo número 9. Belezinha. Seguindo, então, o que eu chamo sua atenção aqui agora nessa questão? Moçada, nós temos aqui, ó, a maneira de escrever os termos de uma PA.
Então é A1, A2, A3, A4, e aí segue, né? A5, A6. Só que eu vou fazer aqui a opção de, a partir do quarto termo, escrever o quinto termo assim, ó, levando a rigor o conceito de progressão aritmética. Então, é quarto termo mais a razão. E aí, quarto termo mais a razão é o quinto termo, soma outra vez a razão. Vamos para o sexto termo. Mais uma vez a razão, sétimo, oitavo, nono termo. Repare que o nono termo, então, é o quarto termo mais 5 vezes a razão. Olha aí, ó. Olha essa relação. Essa relação vai ser importante para a gente gabaritar essa questão já já. Continua firme. Vamos nessa. Ó, uma maneira geral de expressar isso aqui, galerinha, a maneira geral seria você pensar assim, ó, AN é igual a AK mais N menos K vezes a razão. O que eu estou querendo chamar a sua atenção? Você pode querer escrever qualquer termo de uma progressão aritmética a partir não só do primeiro termo, a partir de um outro termo antecessor. E aí, eu estou escrevendo a partir do quarto termo. Então, o A9 é igual ao A4 mais 5R. Então, repare, quem é quem nessa forma geral? O N é a posição do termo que eu estou procurando, que eu estou evidenciando, vamos dizer assim, que eu estou me referindo, né? E aí, esse K representa a posição do termo, de onde eu estou partindo. Observa que o 5 é, cara, 9 menos 4. Ou seja, de modo geral, é N menos K. Olha lá, N menos K, vezes a razão. Entendido isso, entendido então que o nono termo é o quarto termo mais 5 vezes a razão, o que nós temos? Ó, nono termo é 9, o quarto termo é menos 1, mais 5R. Eu tenho uma equaçãozinha de primeiro grau, cuja incógnita é a razão. Dá para encontrar a razão, então, da PA quando eu conheço dois termos quaisquer dessa sequência. E aí, desenvolvendo, para me isolar esse R, eu vou somar uma unidade em cada um dos membros, ou se preferir, aquele passa para lá, passa para cá. Então, eu peguei o menos 1 e trouxe agregando ao 9, somando ao 9. Então, a gente tem que 5R é igual a 10. E agora, para deixar o R isolado, calcular o valor de R, basta dividir os dois membros por 5, não é mesmo? Ou, se preferir, passa dividindo. E aí, R é 10 dividido por 5, portanto, a razão é 2. Então, vamos lá. Já sabemos que trata-se de uma PA em que o quarto termo é menos 1, o nono termo é 9 e a razão é 2. Poxa, mas não gabaritamos a questão ainda. O que eu quero como gabarito? Eu quero saber quem é o primeiro termo dessa progressão. E aí, cara, vamos voltar aqui nesse rascunho. Eu chamo sua atenção para esse detalhe aqui, ó. O quarto termo, e já que, né, o nono termo é o quarto mais 5R, se eu optar por isolar o quarto termo, olha, quem que é o quarto termo? Ele é o nono menos 5 vezes a razão. E aí, dessa forma, eu posso pensar o seguinte, se eu conheço o quarto termo, então quem será o primeiro termo? Dica, olha um lancezinho massa pra caramba aqui. Você viu que o multiplicador 5 aqui, ó, eu te orientei a pensar assim, ó, 9 menos 4. A posição 9 menos a posição 4 representa quantas vezes eu precisei da razão para sair da quarta posição e alcançar a nona. Na hora que agora eu optei por isolar o quarto termo, cara, o mesmo raciocínio, ó. O que é 4 menos 9? Ora, é menos 5. Então, eu tenho que voltar 5 vezes a razão para que eu saia do nono termo e volte ao quarto termo. Essa linha de raciocínio, para mim encontrar o primeiro termo, eu posso partir do quarto termo. Ó. E aí, olha o lance interessante. Posição 1 menos posição 4. 1 menos 4, menos 3.
Então, para mim retornar ao primeiro termo, partindo do quarto termo, basta então eu voltar, eu subtrair a razão 3 vezes. Bom, quarto termo é menos 1. A razão eu acabei de obter 2. Feito isso, menos 1 menos 3 vezes 2. E aí, menos 1 menos 6, primeiro multiplica. Eita, não vai subtrair primeiro. Primeiro multiplica. 3 vezes 2, 6. E aí, menos 1 que multiplica menos 6, primeiro termo é menos 7. Ufa, PC, que questão trabalhosa, demorada, enjoada de resolver. Não, não é enjoada de resolver, cara. É lógico que aqui, eu, enquanto professor, eu estou explicando passo a passo a resolução. Isso aqui é a depender da sua habilidade. Tem alguns cálculos que eu fiz em detalhes aqui, que você poderia abreviar as contas e acelerar a resolução, tá? Então, o gabarito dessa questão, primeiro termo é menos 7. Olhando para as alternativas, então, gabarito, letra E. Massa, legal. Terceira questão, lista 5 concluída. Vamos para a quarta questão agora, de imediato, hein? Firme, disposto, dedicado. Vamos nessa.